noite, boa noite. Daqui a pouco eu sei que vai chegar a toda, mas nós temos compromisso e hora de iniciar. Então, eu quero agradecer a todos vocês, né, que já chegaram, que vão chegar, que vão assistir depois, porque hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Eu vou entrevistar o Rogério. Nós vamos fazer uma coisa diferente aqui, que eu sei que vai ser muito bacana. E quem, né, assistiu o documentário, eu sei que vai gostar muito. E para a gente iniciar, eu gostaria que o Paulo fizesse a prece para a gente. Ok. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos até o mais alto e rogar a Deus, a Jesus, a nossa querida Mãezinha Maria Santíssima, que estejam conosco, nos abençoando, intuindo, inspirando para que possamos, né, atinar para aquilo que de melhor nos convém no momento e interagir com todas as informações que recebermos e fazermos utilidade, né, utilizá-las nos momentos necessários para que possa fazer valer todo esse trabalho, toda a dedicação que a espiritualidade maior tem feito em prol de nós outros. Que essa live possa atingir os corações de todos aqueles que estejam assistindo e que nós saibamos valorizar o trabalho que está sendo feito e a oportunidade que Deus está nos dando de estarmos juntos espiritualmente. Daqui a pouco estaremos juntos também fisicamente, mas enquanto isso não ocorre, vamos aproveitar a oportunidade e desenvolver sempre recursos para estarmos sempre juntos. Vamos fazer a prece que o bom mestre nos passou e, através dessa prece, nós pedimos licença para iniciar os trabalhos da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, principalmente o pão espiritual, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim que perdoarmos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois sabemos serem vossos o reino, o poder e a glória, pois sois onisciente, onipotente e onipresente. Rogamos, Senhor, sê conosco, hoje e para todos sempre. Que assim seja. Bem, vamos começar. Então, como vocês já sabem, a gente vai bater um papo hoje, né? Eu vou conduzir aqui, né? Mas quem vai falar mesmo vai ser o Rogério, sobre um documentário que chama I Am. Mas tem o título lá em português: Você tem o poder de mudar o mundo, né? Eu sou. Então, em português, ele fala: Você tem o poder de mudar o mundo. Então, para começar, eu vou ler uma página do dia 23 de fevereiro do livro da Ellen Cady, que eu estou acompanhando todos os dias. Então, para hoje, muito interessante, Rogério, olha só o que fala para a gente. Quanto mais você receber, mais você terá que doar. Não guarde nada para si, mas doe, não pare de doar. Assim, fazendo espaço para o que lhe é doado. Quanto mais alerta você estiver para as mudanças que estão acontecendo, mais aberto você estará para elas e mais rapidamente elas poderão se realizar. Elas se tornarão parte de você e você se tornará parte delas. O solo já foi preparado e as sementes já foram plantadas. Agora é o tempo de crescimento, de expansão, de florada, e é isso que está acontecendo. Guarde a maravilha e a beleza de tudo isso.
Veja cada vez mais almas despertando e percebendo o que está acontecendo. Há um tremendo impulso para diante. Os caminhos do Espírito estão começando a se tornar realidade para muitos. Viva pelo Espírito, ande pelos caminhos do Espírito e torne-se um com toda a vida. Rogério. Muito bonito, né? I am. Eu sou. Então, fala para nós um pouquinho. Eu acho que antes de falar, eu só queria falar o seguinte, tá? Eu vou ler a sinopse só para situar as pessoas como é que a Netflix está definindo. Porque esse é um documentário que eu assisti na Netflix. E você assistiu ele que dia, Jacira? Eu assisti outro dia, assisti hoje de novo. Aí é um documentário reflexivo que o cineasta Tom Shadyac conversa com filósofos e líderes espirituais sobre as aflições do mundo e como transformá-lo em um lugar melhor. Essa sinopse não faz jus ao filme, né? Ela é muito simples. Pra vocês terem uma ideia, o Tom Shadyac, eu não sei se pronuncia o nome, a forma correta de pronunciar o nome dele não é assim, não. Ele fazia filmes de comédia. O Máscara, O Todo-Poderoso, eu acho que várias pessoas conhecem esses filmes. E ele ficou muito rico. Ele ganhou muito dinheiro. Ele conta que, num determinado momento na vida dele, ele tinha comprado uma casa, assim, uma mansão maravilhosa, que ele entrou dentro da casa no primeiro dia e que ele não sentiu felicidade nenhuma de estar dentro daquele lugar. Aí ele já começou a ficar incomodado com isso, assim, poxa vida, né? Eu sempre sonhei, né, de ter um monte de coisa, e agora eu consigo e não estou feliz com isso. Um belo dia ele vai andar de bicicleta, ele cai, sofre uma concussão cerebral, fica vários dias no CTI, passa por vários problemas, ele correndo o risco de perder a capacidade dele de fazer um monte de coisa, mas isso fez ele entrar mais dentro dele. E ele começou a querer saber assim, olha, por que as coisas são assim? E ele elabora duas perguntas e vai conversar com filósofos sobre essas duas perguntas. E você lembra quais são as duas perguntas? Já sabe. Não, pode falar. Eu não lembro, não. Deixa o pessoal assistir. Tá? Deixa o pessoal assistir, eu acho que vale muito a pena assistir. Nós vamos dar muito spoiler aqui, mas vale a pena assistir. Maravilhoso. Assisti 2 vezes e quero assistir de novo. Tem muito conteúdo, e é um conteúdo que abre muito entendimento da gente. Porque ele começa a falar assim, olha, nós estamos num mundo em que a gente é educado. Nós somos educados para sermos o primeiro. Eu tenho que ser o melhor. Eu tenho que estar acima, na frente. Se eu não for o melhor, não vai ser o suficiente. Então, eu tenho que ser o melhor na universidade, eu tenho que ser o melhor no jogo, eu tenho que me destacar sempre para conseguir ter sucesso na vida. Isso gera nas pessoas e nas crianças, desde ter idade, a sensação de que competir é muito importante. Competir é um negócio que eu só serei bem sucedido se eu for um bom competidor e eu for sempre vencedor nessa competição. Então é a cultura do consumismo. Exatamente. E aí eu tenho que ter sempre o que é o melhor, o que é o mais caro, eu tenho que ter mais dinheiro porque eu tenho que comprar mais, eu tenho que As melhores notas. Hein? As melhores notas. As melhores notas. Então, não basta, não quero o segundo lugar, tem que ser o primeiro. E isso é uma filosofia bem norte-americana, porque é bem capitalista mesmo, não que eu seja comunista, não, mas é um capitalismo extremado, né? Em que se coloca esse estar acima, na frente, como uma condição sine qua non para você ser feliz. E, de repente, o indivíduo passa por tudo que passou, ele tem tudo que ele podia ter, ele foi um dos melhores, né, naquilo que ele fez, e ele não está feliz mais.
Rogério, uma das coisas que ele cita lá de Einstein, que Einstein fala assim: a humanidade precisará de uma nova forma de pensar se quiser sobreviver. Sim, sim. Porque esse consumismo, essa competitividade, ela esgota os recursos que a gente tem o tempo todo. Isso é um negócio que já está sendo falado há muito tempo. Quanto mais a gente consome, mais a gente precisa de recurso natural. E os recursos naturais, na maioria das vezes, eles são não renováveis. A gente não consome recurso natural renovável. A gente não está fazendo casa de madeira e plantando casas de novo. Nós estamos consumindo cada vez mais celular, cada vez mais computador, mais carro. São objetos que precisam de minerais e às vezes são minerais mais raros. E isso uma hora esgota, isso uma hora vai acabar. Eu acho que é imprescindível que a gente aprenda a reciclar tudo que a gente está usando. Eu acho que nós não temos escapatória. Se a gente quiser manter a tecnologia, nós temos que aperfeiçoar e reciclar o que a gente tem. Não tem outro jeito. Eu acho que mudar o jeito de pensar passa por aí também, mas não é só isso, não. Mudar o jeito de pensar também tem a ver com acabar com esse pensamento em que você tem que estar acima de todo mundo, porque isso gera uma individualidade muito grande. E aí o autor do documentário, que é o diretor, o Tom Shadyac, ele fala o seguinte: olha, se a gente observar na natureza, a natureza ela não é competitiva dessa forma. O leão, quando caça uma zebra, ele come a zebra, divide com os leões do bando, mas ele não vai lá e pega mais 10 zebras só porque ele acha que ele tem que ter mais do que todo mundo, não. Ele satisfez a necessidade dele de alimentação, ele volta ele fica, entre aspas, nosso de novo. Os outros animais têm esse mesmo comportamento. Nenhum deles acumula coisas como nós acumulamos, né? A gente tem 3 carros, 2 computadores, tem casa na praia, casa na cidade, a gente faz isso o tempo todo. Os bichos vivem com o necessário, é claro, mas vamos dizer assim, não estou comparando a gente com bichos puramente, não, é muito rasteiro falar isso, né? Mas na natureza existe mais cooperação do que essa competição. Existe uma necessidade de sobrevivência, né? Entre os animais isso é muito claro. Mas os animais agem mais cooperando do que só depredando. Rogério, muito interessante, porque ele aborda, né, sem falar sobre isso, mas ele aborda sobre o minimalismo, que é você viver com o necessário sem sofrer privações. Exatamente. Não é? Ele aborda isso de uma forma muito bacana, e todas aquelas pessoas com quem ele conversou, apesar de serem cientistas, autores e tudo, são pessoas que estão voltadas para um outro tipo de pensamento. Você percebeu isso? Já não é aquele pensamento, já filosofam, né? Já tem um outro tipo de pensamento, tá? Os cientistas que ele entrevistou e os filósofos que ele entrevistou são pessoas que acreditam que nós estamos todos conectados de alguma forma. E mais do que competitividade, nós somos interdependentes. Tem há pouco tempo, pelo WhatsApp, rodou um desenho em que eles mostravam que no parque Yellowstone os caçadores tinham acabado com quase todos os lobos. Vocês já viram esse documentário? Não é um documentário, é um desenho. E quando acaba com quase todos os lobos, a primeira coisa que acontece é que a população de veados aumenta. Quando aumenta a população de veados, eles começam a comer mais a grama do leito dos rios. Os rios começam a ficar assoreados, porque
a terra começa a invadir o rio, e você começa e outros animais começam a ficar sem alimento e sem água. E aí tem menos planta na beira do rio. E você começa a produzir uma extinção indireta dos outros animais menores que fazem parte desse ecossistema. E aí a gente pensa assim, poxa vida, um lobo, né, acabar com uma única espécie pode causar tanto transtorno. Eles tiveram que parar de matar os lobos. Quando os lobos voltaram a caçar os veados, o equilíbrio ecológico voltou para o seu normal. Quer dizer, uma coisa, olha como nós estamos ligados todos dentro de uma rede de funcionamento que é interdependente, que é harmônica, que precisa de todo mundo para funcionar bem. Ela não precisa só de uma espécie. Todo mundo tem uma função dentro desse sistema ecológico ampliado, né? A gente tem que se colocar dentro desse sistema também, para a gente, para a natureza funcionar em harmonia. A gente agora está querendo colonizar Marte, né? Nós estamos planejando, parece até que eu estou planejando, João. A NASA está lá, né? O Elon Musk está querendo mandar um foguete para a NASA. Vamos mandar 200 pessoas por foguete, tem altos projetos de ir para Marte. Mas vocês já imaginaram que vai ter que se criar uma rede de equilíbrio ecológico para dar conta de sobreviver lá? Com certeza. Rogério, olha que interessante, desse livro da Ellen Kite, no dia de ontem, no dia 22 de fevereiro, no texto que ela escreveu, Deus falando com ela, né, ela tem essas... ela é médium, né? Dita alguma coisa breve. Fala assim, eu necessito de vocês diferentes, um dos outros, cada um fazendo seu trabalho específico, cumprindo sua tarefa, mas ao mesmo tempo se misturando perfeitamente ao todo. Olha, não é isso que você falou? Exatamente, exatamente. Como é que o Paulo fala no Evangelho, né? São muitos os dons, mas todos eles são de uma origem só, com outras palavras, né? Cada um faz uma coisa diferente, mas a origem é a mesma. Rogério, eu achei interessante. Essa diversidade é que sustenta o nosso sistema hoje. Se todo mundo fizesse a mesma coisa, nós não tínhamos mundo, não. Nós crescemos pela diferença, nós não crescemos pela igualdade. A gente busca o semelhante, mas quando a gente encontra o diferente que tem crescimento. Você pode até estar junto lá e fazer coisas juntos com o seu semelhante, mas se todo mundo pensar igual, nós não vamos para frente, não. Nós vamos ficar estacionados onde nós estamos. É interessante que um dos entrevistados dele, Rogério, fala sobre... ele é ambientalista, ele falando sobre como nós estamos tratando o nosso planeta pela nossa ambição desvairada, o nosso excesso de consumo, e ele fala que terá que acontecer alguma coisa e a natureza, né, para transformar. E ele fala algumas palavras que lembra a gente do livro dos Espíritos, quando fala da lei de destruição, que é aquele momento que a gente chega no momento crítico e precisa transformar. Você lembra disso? Eu não lembro muito bem disso, não, mas eu acho que essa transformação ela já está acontecendo, tá? Eu hoje conheço muito mais gente que medita do que conhecia antes. Isso hoje é muito mais divulgado. Não acho que é só uma questão de modismo, não. Eu acho que é um negócio que veio para ficar. Então, na hora que você começa a criar uma massa crítica de pessoas que querem fazer alguma coisa diferente, você já está promovendo um caminho de transformação. Eu gosto de dar um exemplo, eu já citei isso no GEVAN também, de uma pesquisa que fizeram com meditação transcendental. Se você colocar 1% da população para fazer meditação transcendental,
você muda o padrão vibratório da população toda que participa daquele processo, que está incluída naquele sistema. As pessoas já sabem que se 1% medita, você tem menos violência, você tem menos acidente, você tem mais estabilidade econômica, inclusive. É impressionante como que o mental da gente impregna, irradia, e aí você muda uma egrégora, com 1% das pessoas meditando. E hoje eu acho que tem muito mais gente meditando que antigamente. Tá? Então, eu acho que nós estamos nesse caminho de transformação. As crianças hoje já nascem com mais consciência. Hoje eu conheço muito mais criança vegetariana que adulto vegetariano. Você falou uma coisa interessante que hoje as pessoas estão tendo uma dificuldade. Você vê muitas comunidades de jovens sendo veganos, né? Nem vegetariano, tem muitos já nesse radical e vive super bem, tentando não considerando o animal como semelhante mesmo, né? Você não come nem o ovo, não bebe o leite, porque você está interferindo, né? É como se fosse usar qualquer coisa do ser humano. E isso já faz uma grande diferença. Ele entrevistou esse Desmond Tutu, que já até, acho que morreu depois disso. Ele não falou isso lá, não, mas tem uma frase dele muito interessante, que ele fala assim: Deus tem tão profunda reverência pela nossa liberdade que prefere deixar-nos livres para irmos para o inferno do que nos obrigar a ir para o céu. Rogério? Isso faz muito sentido, né? O que é isso, Rogério? É o nosso livre-arbítrio, assim. É claro. E o amor de Deus por nós. Mas se Deus obrigasse a gente a segui-lo, a gente não seguiria porque nosso coração está com ele, né? Nós o seguiríamos porque nós estamos sendo obrigados, aí nosso coração ia estar em outro lugar. E aí vem aquela frase, né, de Jesus: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se eu estou forçado em alguma situação, meu tesouro não está, não. E se o meu coração não estiver junto, em qualquer lugar, em qualquer projeto de vida que eu estou fazendo, eu me entrego de corpo e alma. Por que os apóstolos seguiam Jesus, né, daquela forma tão fiel? O coração estava todo ali. Se fosse só a cabeça, eles iam pensar 2 vezes antes de tomar as decisões que eles tomaram, de montar o projeto que eles montaram, de sofrer o tanto que eles sofreram. Eles estavam ali de corpo e alma. Jesus não convenceu eles só pela cabeça, não. Convenceu eles pelo coração também. A gente vai muito pela cabeça, mas se o coração não estiver junto, fica uma coisa muito fria, e muitas vezes questionável, porque qualquer ideia pode mudar. Qualquer paixão tira você do caminho se você não tiver com o coração no lugar certo. Então, quando ele fala isso, que Deus respeita o seu livre-arbítrio, é porque, olha, eu quero que você venha porque você quer e não porque eu estou te forçando. Que valor tem isso? É muito melhor, né? Se você for fiel a Deus porque você vai para o coração tá lá, você pode ter certeza de ser fiel até o final. Se for por interesse, por qualquer outra razão, você não sustenta essa fidelidade, não. Você vai para onde o vento soprar for melhor para você. Aí, você já pensa aí nessa altura, você vai ter que rever seus conceitos, seus propósitos, né, para saber realmente onde está seu coração. Outra coisa interessante... Posso fazer uma parte? A gente pode entrar nas discussões, pegando o gancho do que vocês falaram aí sobre a quantidade de crianças vegetarianas e veganas, até que a Jacira falou. Eu sempre tive muita vontade de parar de comer carne, tentei até uma vez, mas me deu uma fraqueza extrema e eu desisti. E o Chico Xavier falava, quando perguntaram a ele a questão do vegetarianismo, ele disse que os nossos corpos vieram preparados para comer carne, que nós ainda não tínhamos. Eu estou traduzindo
nas minhas palavras aqui. Não tínhamos o organismo preparado para abdicar, o termo não é bem esse, né? Da carne, prescindir da carne. E ele próprio comia carne, ele falava que ele gostava de carne. A questão das crianças veganas já não são os espíritos com o DNA ligeiramente modificado. E a consciência, claro, também, né? São espíritos melhorados que estão chegando, mas será que o organismo delas já não está, de certa forma, modificado para tolerar uma dieta onde se dispensa completamente a carne? O que vocês acham? Eu acredito que sim. Nós realmente, a gente ainda come muita carne, né? Não dá para da noite para o dia, ninguém dá conta de fazer uma mudança radical dessa, não. Devagarzinho pode até ser, né? Mas o Chico comia, ele falava que uma vez por mês ele comia um bife, alguma coisa assim, para dar conta, porque o corpo ainda precisa daquilo. Mas eu acho que essas crianças já vêm mesmo, porque já é outro nível de consciência, já tem outra necessidade, já é outro tipo de compromisso, já é outro tipo de corpo que dá conta de se adaptar melhor a esse tipo de situação. Renovação que está tendo, né? Em todos os sentidos, né? É porque a gente vê muitas pessoas vegetarianas serem muito duras com quem não é. E elas colocam, assim, praticamente como uma condição sine qua non para você ser capaz de ficar na nova terra, né? E pois, aí eu trago o Chico falando o que falou justamente por isso. Eu acho que não é nada tão radical. E a gente vê pessoas que pararam de repente de comer carne, tem problemas sérios, inclusive de carência de vitamina B12. Falta um monte de coisa. Eu tenho uns pacientes que são vegetarianos que eles têm que ficar dosando vitamina B12, porque senão não vai ter problema. Sim. Porque já tiveram. Tá? Então, que realmente ainda a gente ainda tem esse tipo de problema. Se fosse uma coisa tão natural assim, não dava problema, né? Não faria mal à saúde. Então, por isso, eu acho que tem que ser devagar por causa disso também. E a gente vai voltar vegetariano, né? Se Deus quiser. A gente sai daqui carnívoro e volta vegetariano. Tomara. Posso dar um... Posso falar? Pode? Não, vocês estão falando aí em vegetariano, não comer carne. Por incrível que pareça, eu tenho uma netinha que não come carne de espécie alguma e ela é totalmente saudável. Ela parece que não sente necessidade. Então a gente fica sem saber o porquê disso, né? A Marcília diz que se ficou sem carne, talvez seja o hábito, né? O hábito da alimentação, quando se abstém daquilo, vai sentir falta, evidentemente. A minha netinha, por exemplo, não come carne de espécie alguma. E ela já está parece com 7 anos, né? E é uma netinha totalmente saudável, muito vigor, muita saúde, muita disposição, interessante, né? Então, eu acredito que isso vai mudar mesmo. Amanhã ou depois vai mudar mesmo. E nós vamos ter necessidade dessa iguaria aí, né? Se eu interrompi o papo, viu, Rogério? Não tem problema não, é isso mesmo, seu Itamar. Rogério, outra coisa interessante, né, que eu tirei ali desse documentário, né, quando ele começa a falar daqueles excessos, né, e que ele tinha, que ele quase não parava na casa, né, foi comprando casas, mansões e tudo. Eu lembro da Madre Teresa de Calcutá, que falava que se eu comer 2 pãezinhos, eu estou tirando da boca de uma pessoa que necessita. Então, a gente vê essa disparidade no mundo, onde muitos têm muita coisa, pessoas que têm quase uma cidade inteira, né? Tem interior aí que a cidade toda pertence a uma família, e pessoas mendigando nas ruas, pessoas passando necessidade do essencial. Eu fiquei pensando, e queria que você falasse a respeito,
esse acidente que aconteceu com esse rapaz e a condição que ele tem de divulgar, de buscar pessoas intelectuais, não sei se você viu, só uma das pessoas que falou que conhecia um dos filmes dele porque os filhos gostavam. Ninguém conhecia os besterol dele. Olha que esse acidente pode ter iniciado, né, a multiplicação dessa intenção de baixar esse consumismo. Sim, porque olha só, você pega um cara que é muito consumista, muito conhecido, e de repente, por ele ser muito popular, ele está chamando atenção para uma outra realidade, que é de um outro nível de consciência, e ele consegue, do jeito dele, atingir um público muito maior, porque ele tem esse dom de alcançar essas pessoas. Então, ele é um multiplicador de informação e um ampliador de consciência. Ele está sendo um instrumento para conseguir alcançar isso também. Você viu que ele foi convidado para dar aula numa faculdade. Sim. E nesse momento, o que ele pode fazer com esses jovens? Olha, Rogério. Ele pode passar essa experiência, ele transformou a vida dele, né? Tem uma coisa muito interessante no filme, que é a parte científica do filme, em que eles fazem pesquisas relacionadas a todo esse mecanismo de integração e de interação entre o ser humano e o universo. Ele dá um exemplo interessante do coração. Você lembra disso? Lembro. A gente já falou isso no Gevão algumas vezes, talvez algumas pessoas que estejam ouvindo a gente lembrem também, mas a gente acha que quem manda na gente é a cabeça. Se a gente comparar o campo eletromagnético formado pelo cérebro, ele é um campo eletromagnético de baixa voltagem e que não tem um alcance muito amplo, não. Mas se você olhar o campo eletromagnético formado pelo coração, ele vai até uns 2 ou 3 metros além do corpo físico. E isso pode ser medido por instrumentos. E esse campo eletromagnético irradia a nossa emoção. Então, quando a gente está... tem um outro detalhe interessante, que ele fala o seguinte, olha, o coração manda muito mais informação para o cérebro, por via neurológica, do que o cérebro do coração. Isso é verdade, o coração é bem independente do cérebro para funcionar, tá? Então, esse campo irradia e conecta a gente com outros campos que estão do lado de fora. E a gente, com o nosso emocional, ajuda a influenciar campos externos que estão à nossa volta. Isso é um outro exemplo de conectividade que a gente tem, que não é pela internet. É mente e coração. Se você está bem emocionalmente, você vai irradiar isso dentro desse campo. E você influencia a todo mundo que está perto com essa qualidade emocional. E eles fizeram uma experiência muito, muito primária, né? Que talvez ela não seja feita exatamente do jeito que eles mostraram, mas eles mostraram como que a gente muda a condução elétrica de uma cultura de bactéria com a nossa emoção. Porque a gente está pensando, a gente está influenciando, porque está perto. Então, olha quão grande, né? E quanta possibilidade a gente não tem de transformar o mundo de várias maneiras diferentes. Pelo próprio magnetismo que a gente tem, a gente está transformando o mundo, a gente está ajudando. Depende do que você está cultivando no seu coração. Muito interessante, Rogério, que ele vai até o pai dele é médico, né? E o pai dele também participa da igreja lá, e foi um formador de opinião. O pai dele até se emociona. Os espíritos,
usando, eu acredito, né, essa é a minha opinião, né, como espírita, ele já tinha uma base, assim, religiosa de ver o trabalho do pai dele na comunidade. E os espíritos utilizando isso aí e tudo que ele poderia fazer com o conhecimento que ele tinha. Porque no espiritismo a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que saber. O Espírito da Verdade, ele deixa 2 mandamentos ali. O primeiro é amar, né? Sempre o amor. E o amor está dentro, sempre abordado pelos filósofos aí dentro desse documentário. E depois instruir. Você vê que todos ali abordando o amor, e eles também são pessoas muito bem instruídas. Serão os espíritos capacitando? Olha, eu acho que os espíritos estão sempre nos capacitando, tá? Estão sempre chamando a gente atenção para algum aprendizado, porque a vida é um aprendizado constante. Mas mais, eu acho que talvez seja um pouquinho mais do que isso, né? É uma questão de levar informação. Informação é uma coisa interessante, né? A gente tem muita informação, mas a gente não consegue transformar essa informação toda que a gente tem em prática. Isso é uma coisa que acontece devagarzinho. Parece que a gente vai saturando até chegar uma hora da conta, a gente tem que fazer diferente, a gente tem que seguir aquilo. Então, ser coerente com a informação que a gente tem e com a prática da gente, existe uma certa diferença. É a distância entre a cabeça e o coração. A distância mais difícil de ser vencida. Porque quando aquela informação chegou no nível do coração, aí você já está vivenciando a coisa de outra forma. E esse caminho é difícil, né? Porque convencer o coração é uma coisa... Inclusive, nós somos espíritas muito por causa disso, né? Porque nós fomos mais convencidos pelo nosso entendimento do que pelo nosso amor. Quantos de nós fomos pelo amor, quantos de nós fomos pelo entendimento ou necessidade que fez a gente caminhar dentro do espiritismo? Aí a gente cabeça, a gente começa a praticar, e o negócio chega no coração. Mas a gente precisa dos dois funcionando bem e harmonicamente. Precisa caminhar com o coração e com a mente equilibrados, senão a gente vai sobrar em alguma coisa, ou a gente vai ser muito apaixonado, ou a gente vai ser muito racional, muito duro. Então a gente precisa dos dois. É muito interessante, Rogério, que ele começa a citar grandes... os outros que ele entrevista, começa a citar, apesar de serem cientistas, de serem pessoas que a gente imaginaria que eram totalmente ateias. Parece que é uma coisa tão intelectual que eu só penso, todo esse mundo de imaginação da minha intelectualidade, eles não são assim, né? São pessoas integradas àquilo que eles estão fazendo. Então, eles são pessoas comuns, que a gente pode estar encontrando em qualquer esquina. E eles citam, interessante, um deles citou Buda, citou Gandhi, foi Gandhi, Buda eu não lembro não, foi Gandhi, e citou uma frase de Jesus, né? De perdoar os inimigos, de amar o seu inimigo, né? E quando você vê num documentário desse porte, a pessoa fazendo uma viagem pela vida dela, de autodescobrimento, e ela cita Jesus, né? E você vê Jesus ali dentro como uma parte importante. Sim. Isso é interessante pelo seguinte: a ciência está se encontrando com a religião. Os grandes místicos já chegaram às conclusões que a ciência está chegando agora. Essa coisa de conexão, de integração, de todo mundo fazer parte de um corpo maior, né? Da gente ecologicamente todo mundo integrado, os místicos já sabem disso há milhares de anos.
A ciência está provando isso agora. Pelo método dela, a ciência é lenta para alcançar aquilo que, misticamente, as pessoas andam mais rápido, né? A intuição anda mais rápido que a ciência. E a gente vê que grandes citações, né, de sábios da antiguidade, como esse que você citou, são trazidos agora como uma atualização científica. Olha só, eles sempre tiveram razão e agora a ciência está mostrando que é verdade. Então, aquele negócio de perdoar faz bem para a saúde, hoje em dia todo mundo sabe que perdoar faz bem. Ter religiosidade, todo mundo sabe que hoje faz bem para a saúde. Todo mundo sabe que nós estamos conectados agora, científica e religiosamente. Né? A gente sabe que a ciência e a religião são os dois braços de Deus. Tá? E a gente não vive sem os dois, a gente precisa dos dois. É a cruz, não é? Isso, nem a cruz, eu acho que é por isso que eles estão sendo citados agora. Assim, olha, não tem como negar aquilo que eles falaram antigamente. É uma verdade milenar. Aliás, tudo aquilo que é lei divina permanece. O que não permanece são aquilo que a gente entende que precisa ser atualizado, que não é lei divina. Então a gente faz ciência e amanhã aparece alguém e descobre uma coisa melhor e você, aquele conceito estava errado. Mas as leis divinas não são revogadas. As leis divinas permanecem. Quanto mais próximo a gente estiver delas, científica e religiosamente, mais estabilidade, mais conhecimento, mais certeza nós vamos ter naquilo que a gente está fazendo, no caminho que a gente está seguindo. O que as pessoas não entendem, né, Rogério, é que para a gente ser co-criador, para a gente poder ajudar na criação de um planeta, nós temos que ter conhecimento, então nós temos que ter intelectualidade, nós temos que saber como é que funciona. Todas as matérias. Todas as matérias, em todos os níveis. Não é verdade? Nós temos que aprender a conhecer a gente também. Não tem jeito de fazer as coisas se não for desse jeito, não. Porque essa quantidade de conhecimento gera ampliação de consciência e, consequentemente, gera muita responsabilidade. A quem muito foi dado, muito será pedido. Não foi só a leitura inicial? Não foi isso que você falou? Exatamente. Então, nós estamos recebendo. Para quê? Para a gente poder colocar o projeto na frente. Rogério, outra coisa que falou aqui, cada um fazendo a sua parte, a parte que lhe cabe. Eu não tenho que fazer a sua parte, eu não sou médica, eu vou fazer a minha parte, você vai fazer a sua parte. Aí, outra frase do Desmond Tutu, né, que eu adoro esse nome, ele fala assim: faça o seu pouco de bem onde você está. São esses pequenos pedaços de bem que juntos que inundam o mundo. Muitos falaram isso de forma diferente, né? Sim. Eu li há pouco tempo um texto em que falava o seguinte: olha, Deus tem muito mais satisfação em ver a gente fazendo pequenas coisas com felicidade, colocando a nossa presença, o nosso amor, do que a gente achar que a gente tem que fazer uma coisa grandiosa e enorme e a gente não consegue fazer do mesmo jeito. Então, aquele pouco que eu faço, se eu faço bem feito, eu já estou impregnando aquilo com uma energia legal e só de eu estar fazendo bem feito, eu já não preciso fazer de novo. É uma melhora de qualidade do que eu estou fazendo. É trabalho de formiguinha, de beija-flor apagando incêndio, mas é essencial que aconteça, porque todos nós somos necessários no que a gente está fazendo, no que a gente precisa fazer. Não importa o tamanho. Mas é pequenininho, faça com amor também. Faz do mesmo jeito. Rogério, uma coisa interessante, né? Uma pergunta. Nós estamos. O dinheiro não é pecado, o dinheiro ele é de Deus. Dinheiro é bom, né? Dinheiro é necessário. Para facilitar a vida, não é? E hoje a gente está vendo que algumas pessoas, empresários, eles estão utilizando esse dinheiro de uma forma
com mais sabedoria para ajudar mais pessoas e dar dignidade às pessoas. Porque a doação, né, ela não você ficar dando coisas para pessoas, assim, você tira a dignidade, né? E o impulso dela de ir para frente, né, de tomar uma decisão sozinha. É uma mudança, assim, que a gente está vendo em vários lugares, que é o novo projeto da Terra, né? De todo mundo poder ter trabalho, ter dignidade. Existe uma pesquisa americana em que eles avaliam o seguinte: até quanto eu tenho que ganhar em dólares por mês, né? A partir de que momento aquilo não faz mais diferença para a minha vida? E eles chegaram à conclusão que mais que 10 mil dólares por mês, 10 mil dólares nos Estados Unidos por mês, talvez não seja tanta grana assim, não. Então, eu não tenho essa noção, não. As pessoas que ganham mais do que isso, né, as que ganham 15, 20, 30, elas não conseguem melhorar mais a qualidade de vida delas, porque elas ganham mais, e elas não conseguem ser mais felizes por causa disso. Entendeu? Então, é aquela questão de você está recebendo, e como é que você vai usar isso? Como é que você vai se projetar com isso aí no mundo? Qual é o seu projeto de vida? É juntar? Qual que é o projeto de vida da gente? Rogério, o que nós estamos fazendo? É interessante isso aí que eles levantaram, né? Que ele fala assim: você tem um carro, você fica feliz, mas se você tiver 2 carros, você não é 2 vezes mais feliz. E se tiver 10 carros, você não é 10 vezes mais feliz. Muito interessante esse enfoque, né? Ele dá até um exemplo assim: o que é felicidade? Se você... Um exemplo interessante é o seguinte: se você está na neve, sem roupa, e você vê, você pode estar numa situação que você se sente muito infeliz. Aí você vê uma cabana e alguém te coloca diante de uma lareira, te dá comida e te cobre, você acha que você é a pessoa mais feliz do mundo, que você tem aquilo. E eles usam exatamente esse exemplo. Se eu tiver 2 cobertores, eu vou ser mais feliz do que se eu tiver um só. É a mesma questão do carro. Então, o que a gente está fazendo com a felicidade? Onde que nós estamos colocando a nossa felicidade? E isso é transformador, porque o que eu preciso para ser feliz nesse mundo agora? Isso é uma questão, é difícil de responder isso. Isso é muito difícil. Qual que é o meu propósito na vida? Isso é muito difícil de responder. Né? O que eu tenho não está me trazendo felicidade, por quê? A felicidade, ela não está ligada ao dinheiro, às posses, e nós não entendemos isso, porque o carro, a gente pode ficar muito alegre, né, na hora que você compra e tudo, mas daqui a uns dias, isso aí não vai tirar uma dor, uma depressão, não vai tirar a posse, tanto é que esse rapaz, ele entra nas casas que ele compra, né, Rogério, e não sente nada, nem mais feliz, nem menos feliz. Aquilo... Pois é, não faz mais diferença para ele aquilo. Não trabalhou a emoção dele. Não. Né? A primeira conquista deles foi a conquista que ele achava que ele tinha que ter, depois virou uma coisa comum. É um lugar comum. E não faz diferença, porque se ele tem 2 mansões, ele não vai morar nas 2. Não é verdade? Então, pode falar. Não, esse trabalho esses excessos tira a oportunidade, né, dos outros, porque se você tem demais, você está tirando de alguém está deixando de receber, né? Tem uma coisa que você me lembrou agora do Evangelho, que Kardec fala assim: se eu pegar toda a riqueza do mundo e distribuir igualmente, no mês seguinte, você já vai ter pessoas mais pobres e pessoas mais ricas. Você lembra disso?
Lembro, e falaram também, inclusive, da seca do Nordeste, né? Pois é. Mas, então, por quê? Porque não é só uma questão de distribuição de renda. É uma questão de saber utilizar também o que se tem. Não é só ter, é como eu uso. Entendeu? E aí você falou acerca do Nordeste, da questão da mudança dos nordestinos para o sul do país. Que falaram que se trouxessem todos os nordestinos para cá e mandassem todo o pessoal do sul, do sudeste para lá teria água e aqui viraria um deserto. Porque é vibração, tem um karma coletivo, né? Você tem um karma coletivo aí. Mas, Rogério, você está falando isso, eu entendo perfeitamente que tem pessoas que não querem trabalhar, tem N coisas, né? Tem vários... É multifatorial. Isso. Mas quando a gente fala isso, a gente também está falando de oportunidades que, ao invés de guardar o dinheiro, você criar empregos, dar oportunidade para gerar rendas para as pessoas. Não é que você precisa ficar menos rico, criar mais oportunidades. Sim, eu concordo com você, mas não é só responsabilidade de ter e distribuir. Tem uma questão aí que a gente tem que trabalhar, que eu acho, que é nível de consciência também. Com certeza. Nós precisamos de melhorar o nível de consciência. Não adianta você dar as coisas, é como jogar pé aos porcos. Né? É como dar a vara e a pessoa não saber usar. É como várias pessoas. Isso é um trabalho muito abrangente. E a gente não dá conta, ninguém dá conta de fazer isso sozinho. E isso é interessante, porque nesse novo mundo, nossos trabalhos são cada vez mais em equipe, são mais coletivos. São várias cabeças participando com um objetivo comum. Ô, Rogério, muitas pessoas que ganharam na loteria, muitas estão pobres. Sim. Talvez mais pobres do que antes de terem ganhado. Pessoas que receberam várias fortunas, isso também está no Livro dos Espíritos. Porque as pessoas não sabem, a fortuna não era para ela, né? Também não era não era para ela e não sabe administrar, né? O que é seu não vai ficar na sua mão, o que é seu vai vir na sua mão, tá? Outra fase interessante, né? E por isso que eu abordei isso aí, do Desmond Tutu, ele fala da importância nossa, que ele fala assim, se você ficar neutro em situações de justiça, você escolhe o lado do opressor. É a mesma história de não fazer o bem nem fazer o mal. É a mesma questão. Se eu vejo o mal acontecendo e não faço nada, eu estou sendo conivente com ele. Então, está na hora da gente mudar mesmo, né, Rogério? Sair de cima do muro. Sim, a gente tem que definir o que a gente veio fazer aqui, que mundo que nós queremos. Como diz Gandhi, seja você a transformação que você quer ver no mundo. Que bacana, né? Então, quer dizer... Não transformar, não, né? Porque a gente transforma a gente não transforma os outros, não. Você o exemplo, né? Troca experiência, você ensina como é que você faz, mas o outro é que se faz. Não sou eu que faço o outro, não. Posso influenciar, tá? Para o bem ou para o mal, e aí eu tenho uma responsabilidade nisso, mas o outro também é responsável por escolher o que ele quer fazer, que caminho que ele quer seguir. Rogério, se você tirar uma moral desse documentário, qual que seria? A moral desse documentário é que nós temos mais capacidade interior de fazer mudanças e de melhorar o meio ambiente que a gente vive do que a gente imagina. Ou mudamos de a nossa forma de viver, ou a lei de destruição irá nos impulsionar. Vai nos impulsionar. Exatamente.
Nós já estamos sendo impulsionados de uma certa forma, né? Você lembra no começo do Covid, quando o mundo todo parou por 2 semanas? Os 15 O que dias. aconteceu? É. Gente, ano passado, tá? Quando ia chegando no meio do ano, a gente tinha uma quantidade de criança asmática vindo do centro de saúde que era impressionante. Porque é clima frio, a poluição fica mais baixa, a densidade do ar maior, você tem mais poluente no ar. Os meninos que têm tendência a ter crise de asma vão ter mais crise de asma. Esse ano que passou, no período de Covid, nós quase não tivemos isso. Pelo menos no centro de saúde que eu trabalho, tá? Então, estou falando da minha experiência lá, pequenininha lá, da minha ilhazinha lá. Eu acredito que o resto do Belo Horizonte foi a mesma coisa. Gente, no começo do Covid, o céu ficou mais azul, o ar estava mais leve, a gente tinha menos poluição, vários animais voltaram para os seus biomas naturais. Vê se isso não tem uma mensagem por trás disso. Não tem uma coisa que a gente tem que ver, além do que está acontecendo? Não vai ser o mesmo. Então, tem gente que não gosta quando eu falo assim. Mas o mundo já não é mais o mesmo e não vai ser mais. Olha como é que nós estamos fazendo reunião. Classicamente, um de nós estaríamos lá na frente do Gevan, falando para aquele salão lá. Nós mudamos completamente. A gente ainda está reunido, né? Mas agora eu estou no conforto da minha casa. Eu podia estar aqui com um cafezinho do lado, um biscoitinho, falando, né? É outra realidade. É outra realidade. Faz falta o modo antigo, é gostoso? O modo antigo é muito bom. Mas nós vamos ter que aprender a usar os dois agora. Para quando a gente poder voltar, a gente saber que a gente tem essa alternativa, né? Então, Deus... Eu já tenho feito consultas online, pensa bem. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Daqui a pouco eles criam um medidor de pressão, né? No computador. Já tem no celular, né? Já tem no celular, você já vê oximetria no celular, frequência cardíaca. Alguns celulares já conseguem medir, estimar a pressão, né? Só você colocar o dedo. Então, quer dizer, o negócio está evoluindo rapidamente. Nós estamos numa grande transformação mesmo. Então, isso é inegável. E quando o Livro dos Espíritos completar 200 anos, nós vamos ter terminado de entrar no mundo de regeneração, né? Porque é o que o Chico estava prevendo. 2057. 2057 é amanhã. O que vão ser os próximos 37 anos em relação aos últimos 2.000 anos? Nada. 15 minutos? Então nós podemos... Um dia? É um dia, né? Um século é um dia, né? Então nós podemos falar que tudo isso que nós falamos está dentro do Evangelho de Jesus, está dentro da doutrina espírita. Sim. Porque ele foi um dos documentários mais espíritas que eu já vi, sem falar nada de espiritismo. Então, a gente poderia colocar ali que a gente pode tirar várias passagens, inclusive do Evangelho. Quem tem olhos de ver, que vejam, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Sim, concordo plenamente. E a mudança que nós queremos tem que começar em nós. Não tem jeito. Nossa, Rogério, não tem outro jeito. Não tem outro jeito, né? Olha que bacana. Eu acho que não tem outro jeito. Tá? Gente, só para eu ter uma ideia aí, quem que chegou a assistir o filme, o documentário, além de teu e da Jacira? A Marcília parece que assistiu, né? Eu ainda não assisti inteiro, mas estou assim empolgadíssima. Eu sabia. I am... Coloca lá no nosso chat, assim, eu assisti, só para a gente fazer uma estatística aqui. Nós somos 15, tá? Quantos que assistiu ao documentário? Gente, mas já chegou 9 horas, alguém quer falar alguma coisa, falar
sobre esse bate-papo aqui nosso. O que vocês acharam? Eu quero dar, só se eu entendi bem, no princípio, o Rogério parece que falou em competitividade, não é isso? Foi ou não foi? Eu comecei falando de competição e depois falei de cooperação. Pois é, a competição, eu queria saber o seguinte, para dúvidas, será que nós somos realmente de natureza competitiva ou nós trazemos isso aí do passado, ou o que é que influi nós sermos tão competitivos? E qual a importância de sermos competitivos? Olha, sermos competitivos tem uma vantagem, né? A gente se permite progredir, a gente se força a progredir para a gente alcançar algum objetivo, entendeu? Mas na medida em que a gente é muito competitivo, a gente se torna também muito individualista. Então, tem uma vantagem e tem uma desvantagem. Se todo mundo se tornar competitivo, nós vamos ter um mundo muito mais individualista e nós vamos sobrecarregar muito mais a natureza do que a gente sobrecarregaria se nós formos mais solidários e mais cooperativos. Se a gente é cooperativo, a gente dá mais chance de todo mundo e a gente promove todo mundo ao mesmo tempo. Então, talvez esteja um momento da humanidade que ser competitivo era bom, e nós estamos num outro agora que nós estamos aprendendo que ser fraterno, cooperativo, vai ser mais vantajoso do que foi ser competitivo no passado. Eu queria também dar uma opinião sobre a palestra, que realmente é muito interessante, nós sabemos desses detalhes. Agora, o que é nessa transformação para nós, eu acho que ela não vai demorar um pouquinho. Nós que convivemos aí com esse mundo lá fora, no dia a dia, a gente realmente nota ainda muita ignorância, muita falta de conhecimento, e eu acredito que nós estamos ainda muito atrasados, muito mesmo. É lógico que existe um senso mais adiantado, mais evoluídos. Entretanto, nós temos regiões, não só no Brasil, mas principalmente em Minas Gerais, um lugar que a gente às vezes já conhece, as pessoas não sabem nem o que é um bom dia direito. A verdade é essa. Não, tem região aqui que vai conversar com a pessoa, a gente não entende o dialeto dela. Então, nós estamos ainda muito atrasados. Evidentemente que vamos trabalhar, vamos fazer da nossa parte para que isso aconteça, essa transformação, porque o mundo realmente está precisando disso. Agora, na prática, a vida real, eu vejo assim, mais longe um pouquinho. Mas vamos torcer, mas eu gostei muito do papo. Parabéns aí para a Jacira, para o Rogério, viu? Foi excelente. A Marcília também deu um pitaco, como diz aí, maravilhoso, né? Então, muito obrigado, viu? Era só isso que eu queria fazer a minha observação. Obrigado, Itamar. Imagina. Gente, alguém mais quer falar alguma coisa para a gente terminar? Bom, Rogério, eu quero te agradecer muito, viu, por você ter topado falar sobre esse assunto dessa forma. E a gente poderia depois fazer mais assim, bate-papos para a gente nos colocar assim, no que está acontecendo agora no mundo e o que a gente pode fazer. Sim. Nós podemos fazer isso de outras vezes, né? A gente socializa mais o vídeo antes, dá tempo de todo mundo assistir, eu vou dar um bate-papo mais caloroso. Exatamente. Obrigada, viu, Rogério? Obrigada a todos. Obrigada a todos que estão aqui conosco, todos que assistiram, teve que sair, os outros que vão assistir depois lá no YouTube. E que Jesus nos abençoe e nos fortaleça para que tudo a gente possa transformar em aprendizado e prática. Senhor Itamar, você faz a prece para nós? Com prazer, hoje. Muito bem. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, agradecer por esse papo agradável,
esse papo assim de coração aberto, com muito amor, com muito respeito a todos. Jesus abençoe os nossos lares, nos dê uma caminhada livre, nos iluminando os nossos caminhos, abençoando a todos, e que realmente possamos entender e que essa transformação, essa evolução chega cada vez mais perto de nós. Vamos então fazer a oração que Jesus sempre disse: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida e na proporção em que perdoarmos nossos ofensores. Não os deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque teu o reino, o poder e a glória, hoje, agora e sempre. Que assim seja.